pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 21 de junho de 2023, começando o estudo com índice futuro, o Infut. Vocês veem aqui que desde o dia 14 deste mês tem ficado dentro dessa consolidação pelos 60 minutos. Hoje houve um pouco a superação e já testando aqui essa resistência dos 122.760. Essa resistência aqui eu peguei mais aqui pelo tempo gráfico diário, então vocês veem aqui havia segurado nesse ponto, aqui ficou um pouco abaixo, né, aqui em abril de 2022. Aqui em outubro segurou novamente e agora testando novamente essa região. Então, um ponto assim a se observar, que nas outras vezes praticamente não havia acumulado aqui perto, né? Havia dado um estirão, chegado próximo à resistência e segurado. Então, interessante observar esse movimento. Essa resistência aqui, nas outras semanas também, a gente vê, pelo semanal fica até um pouco mais evidente, né? Então aqui estava superando, voltou, aqui superou bem, né? Chegou lá em cima, depois retomou também. Nesse ponto aqui bem próximo e aqui também, então seria praticamente o quarto ponto, o quarto toque, né? Com a possibilidade de segurar aqui nessa região. Então, interessante observar o semanal para isso, né? Então pode ser que supere, chega aqui no segundo alvo, a gente estime que vá no terceiro e de fato não acontecer. Então é interessante ir guiando nas operações. Caso um ativo deixe um ponto de entrada entrar, obedecendo o stop, né? Não acreditando que é alta infinita, nem acreditando que aqui vai ser o fim do mundo, aqui vai ser uma reversão brusca, né? Que vai já colocar tudo para baixo. Então, acho que é interessante ir guiando a sua carteira, as suas operações de acordo com cada papel, né? Com cada ativo também. Aqui, o próximo alvo desse pivô aqui no semanal, 123.600. No terceiro alvo, já um pouco mais para cima, vou organizar aqui. Terceiro alvo aqui do pivô seria nos 131 mil, tá? Então, ver aqui que tipo de movimento espera aqui. E lembrando que aqui realmente um ponto aqui de bastante interesse, né? Tanto dos comprados quanto dos vendidos, essa resistência. Em relação ao Ibovespa, o Ibov hoje fechou em alta de 0,67%, então deixou um candle aqui legal, né, aqui nesse ponto. Então também tenho aqui como uma resistência importante. Então aqui vocês veem que havia sido o quarto toque aqui nessa região e hoje sim mostram que está tentando superar, né, esse ponto. Um candle que teve volume, o ABV não mostra, ainda mostra um pouco de divergência de baixa, mas bem sensível mesmo. Em relação ao semanal, é aquele ponto que eu comentei, né? Então aqui vocês veem que superou a resistência, depois vem um candle que engolfou. Aqui, de maneira um pouco semelhante, segurou exatamente em cima, já um candle da semana seguinte puxando para baixo. E aqui a gente tem que observar. Tem que observar se já mostra um movimento mais forte, né, se na compra, se o volume aumenta bastante aqui. Tem que observar os diversos fatores para projetar, né, o que acontece com esse Ibov. Pelo tempo gráfico semanal, a gente já alcançou aqui, né, o alvo do segundo alvo do pivô, 119.588, já superou. O terceiro alvo está mais acima, 126.300. Passando agora para os ativos, primeiro seria Grupo Natura, NTCO3. Eu havia comentado que estaria aqui rompendo, né, aqui um pivô pelo semanal. Essa semana aqui fez até um pullback aqui na cabeça do pivô novamente. Isso aqui seria uma região bem importante que não poderia perder. E por enquanto a operação que está caminhando, né? Primeiro alvo aqui desse pivô, 19,64. Bem próximo aqui tem uma média de 80, né? Costuma segurar, mas aqui, segundo alvo, 21,83. Próximo ativo, Gol 4. Um ativo que também a gente tem aqui um pivô. Deixa eu ver se pelo semanal fica até um pouco mais claro esse movimento. Então fez esse movimento aqui, houve a superação. Para projetar, o segundo alvo seria aqui nos 11,84, então alcançou aqui o segundo alvo do pivô, superou a média de 80. O terceiro alvo desse pivô nos R$ 13,89. Então ativo que tem andado. Quem estiver dentro dele até já havia comentado que é interessante guiar, né, pela média de 3. Então, por enquanto, guiando pela média, tem andado bem, né? O volume também do ativo mostra
bastante força. O OBV segue forte também. O IFR não mostra nenhuma divergência, então um ativo que tem andado bem, né? Próximo ativo de hoje, CID Nacional, CSNA3. É um ativo que eu estava achando interessante, tá? Que estava aqui numa região de 61,8, então tem brigado bastante aqui. Pelo mensal, eu acho até mais interessante ainda. A gente estava fazendo aqui um movimento 61,8, né? Em cima aqui do mensal, então geralmente deixa movimentos mais fortes para ir buscar pelo menos R$17, mas aqui lateralizou, né? Então aqui nesse ponto vocês veem que pelo diário fica um pouco mais claro que tem ficado aqui dentro. Então aqui a gente tem um suporte aqui no fundo e aqui mais ou menos uma resistência, então tem ficado o preço do ativo aqui dentro. Então aqui é complicado fazer algum tipo de movimento, a não ser que venha aqui novamente no fundo nesse suporte e aí você compre pelo diário esperando aqui uma recuperação pelo mensal, né? Que aí confirme aquela 61,8. Seria até interessante. Próximo ativo, CBAV 3, ativo que eu havia comentado que estava aqui no lateral, né, que poderia segurar aqui nesse ponto, poderia ser um retângulo. O estocástico estava apontando para baixo, então apontou para baixo aqui nesse ponto, segurou. E agora, assim, um ponto assim que preocupa um pouco nesse ativo seria o OBV, tá? O OBV aqui praticamente já perdeu esse ponto. Então já perdeu aqui como se já tivesse perdido esse suporte, né? Então, enquanto o preço segue aqui um pouco lateral, até um pouco acima desse fundo, o OBV já mostra um sinal aqui para baixo. O volume tem sido até alto nessa queda, então é interessante observar. Também, um ponto interessante para observar no ativo seria próximo aqui esse suporte. Se deixar um trap, pode deixar uma operação interessante apesar do indicador, né? Então, observar aqui CBAV. Próximo ativo de hoje, JBSS3, um ativo que hoje caiu 2,33%, deixou um candle feio aqui nesse ponto, um engolfo no diário, né? Mas aqui tem a média de 3, né? Então geralmente eu gosto de utilizar para guiar as operações. Então volume alto, testando aqui a média de 3. Caso perca a média de 3, interessante até fazer uma parcial, né? Eu tinha como segundo alvo aqui os 19,75. Mas, dependendo do cenário, né, talvez interessante estabelecer ou uma parcial ou até zerar a operação. Próximo ativo de hoje, Suzano, SUSB3, é um ativo que pelo semanal eu estava achando interessante que poderia ser aqui um OCOI. Entretanto, tem segurado aqui nessa região, que seria a linha de pescoço, então não confirmou a operação pelo tempo gráfico diário. Vocês veem aqui esses candles, né? Então pode até deixar aqui um sinal de reversão. O volume diminuiu um pouco, a OBV já perdeu um pouco aqui essa região, então a gente já pode até considerar um pouco de divergência de baixa. Então preço um pouco acima, o OBV sentido contrário, bem leve. Quanto ao IFR, também a mesma coisa. Então é um ponto aqui que, sinceramente, eu não tenho muito o que fazer, né? Que observar, ver se deixa algum setup tanto para venda quanto para compra. Próximo ativo, CVC. CVC é um ativo que aqui nesse ponto segurou numa retração de 61,8, tá levando em consideração aqui esse movimento. Então esse movimento aqui retraiu um pouco, deixa eu apagar aqui, ficar um pouco mais claro. Desse movimento de alta, o preço retraiu foi até a retração de 61,8 aqui, deixou um candle forte, dia seguinte perdeu, né? Então aqui confirmaria 61,8. E no dia de hoje também confirmou um Joy de Nápoles. Então aqui nesses 4,16 confirmou o Joy de Nápoles. E agora, caso amanhã perca, né, a mínima aqui desse candle, que seria dia de hoje a mínima foi R$ 3,94. Caso perca, confirmaria o pivô. Então, um tipo de operação, né, assim, vocês veem que havia segurado no alvo do retângulo e agora, confirmando o pivô, teria como alvo, primeiro alvo aqui, os R$ 3,49. Então aqui praticamente no fundo, aqui praticamente nesse suporte novamente. Então, se quem estiver em CVC é interessante olhar com cuidado aqui a operação. Próximo ativo, Sequoia SEQL3, um ativo que já comentei que tem uma divergência bem interessante no ABV. Então superando aqui essa consolidação,
Pode ser visto também aqui um Okoi, né? Isso meio forçado, mas pode ser visto aqui um Okoi aqui nesse ponto. Tem essa consolidação, esse retângulo. E agora está próximo aqui de superar esse ponto, né? Então, tem brigado aqui em cima. Quem está no papel, acho que é pela média de 3, né? Continuar observando. E se superar aqui esse ponto, pode deixar um ponto interessante para aumentar. E entradas, caso supere, né? Primeiro, que aqui vocês veem que 4 dias, na verdade, nesse período recente, já foram 6 toques aqui nessa resistência. Então, aqui é um ponto que realmente o ativo está tendo dificuldade de passar. Então, se passar, interessante um pullback para ir pegar essa pernada, pelo menos aqui desse retângulo. Último ativo de hoje, Marfrig. Marfrig hoje caiu 1,29%. É um ativo que, se voltar aqui nessa região desse suporte, vou analisar a entrada. É um ativo que tem um OBV bem divergente, né, destoa em relação ao preço do ativo. Superou a média de 80, média de 9, média de 20 e estava superando aqui essa consolidação, né? Então, o primeiro alvo aqui desse retângulo seria os R$ 9,32, lembrando que também tem um trap ativado no mensal que joga aqui o preço do ativo mais para cima, joga nos R$ 8,75, né? Então, teria aqui 2 pontos de entrada, seria interessante. Contra essa operação, para mim essa média de 9, né, que está bem próxima, e essa consolidação, né, que ainda se mantém aqui. E por hoje é isso, pessoal. Se puderem curtir o vídeo e comentar, até a próxima.